Olá, gente boa da anatomia humana para alunos dos cursos de técnicos de enfermagem, também estendido para os demais alunos dos demais cursos da área de saúde. Eu sou o professor Paulo César Coelho, este é o vídeo 9 e abordaremos hoje o tecido adiposo dentro de uma sequência de vídeos que falam sobre o tecido conjuntivo dentro de uma sequência ainda maior que fala sobre os tecidos fundamentais. Já falamos sobre o tecido epitelial, já falamos sobre o tecido conjuntivo de uma maneira geral e falamos sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, denso e frouxo, cartilaginoso, hialino, elástico e fibroso. E hoje vamos falar sobre um tecido conjuntivo especializado, que é o tecido adiposo. Bem, o tecido adiposo é um tecido em que predominam as células adiposas, também chamados de adipócitos, e essas células adiposas armazenam gordura. Quando os adipócitos formam grandes agregados de células, eles constituem o que a gente chama de tecido adiposo. A gente pode ter uma ou outra célula espalhada, aí confere que é uma célula. Mas quando ele forma tecido é porque quando ele tem um grande aglomerado de células adiposas. Esse tecido adiposo, ele se distribui em várias partes do corpo. E qual é a função dele? Bem, ele tem uma função de isolante térmico, ele protege os órgãos, as vísceras contra choques mecânicos, serve como reserva energética. Ele é uma excelente reserva energética quando comparado a carboidratos e proteínas. Ele é superior, ele tem praticamente o dobro da densidade calórica de carboidratos e proteínas. E ele ainda tem funções endócrinas. Eles são produtores de substâncias, de um grupo de substâncias chamadas adipocinas, que tem efeitos endócrinos, melhorando a ação de insulina, protegendo o pâncreas, regulando a ingesta de alimentos e a própria distribuição de gordura. Porém, dependendo de qual a gordura que nós estejamos falando, também pode produzir uma série de citocinas inflamatórias que vai ter um efeito contrário a isso. Mas veremos ao longo aqui da nossa videoaula. Então, fizemos essa introdução. Vamos em seguida dividir a gordura, o tecido gorduroso. Nós temos o tecido gorduroso branco, que alguns autores chamam de amarelo, mas ele na realidade é amarelo, mas é chamado de branco. E o tecido gorduroso marrom. E, eventualmente, o branco pode se virar marrom, e aí é o chamado tecido bege. O que é isso? Onde eles estão? Qual a diferença deles? Por que essa nomenclatura? Vamos ver em seguida. Bem, o tecido conjuntivo adiposo, ele pode ser classificado em marrom, branco, amarelo e bege. Inicialmente não se conhecia a gordura bege, algo relativamente recente. A gordura, por isso que alguns autores não mencionam a bege, mas vamos depois desenvolver. A gordura marrom ela está presente desde a vida intrauterina. O bebê nasce com ela e ela tende a desaparecer ao longo dos anos. Ela ainda está presente em quantidade muito diminuta, até 10 anos de idade, e tende a subir, não na mesma quantidade dos anos iniciais, no idoso. Ela se distribui prioritariamente ao redor da coluna vertebral, na saída das fibras nervosas da corda espinhal, ao redor do coração, ao redor do timo, ao redor dos rins, e ela tem esse nome de coloração marrom porque ela é mais escura e é riquíssima em mitocôndrias, tem uma quantidade muito grande de mitocôndrias. No passado, acreditava-se que só existisse nos primeiros da vida intrauterina
E à medida que a criança nascesse e com o passar dos meses, ela ia se reduzindo dramaticamente. E antes dos 10 anos já acreditava que ela nem existisse mais. Pois é que se observou que até 10 anos ainda era encontrada. Porque nesses locais onde ela surge, onde eu mencionei, você tinha dificuldade de encontrá-la ou não encontrá-la. Mas mesmo no passado, quando se tinha essa ideia, tinha essa hipótese de ela estar presente em algum lugar, porque os sinalizadores bioquímicos ligados a ela continuam presentes por toda a vida, apesar de reduzir de quantidade. Então, se elas só eram ligadas a ela e ela desaparecesse por completo, era de se esperar que esses sinalizadores também desaparecessem. Bem, depois acabou se descobrindo que realmente essa gordura ela fica quase a zero, mas não a zero, e que inclusive muitos idosos tendem a aumentá-la. Essa gordura ela é mais escura e rica em mitocôndrias. Tem uma riqueza de mitocôndrias. E ela, além de armazenar gordura, ela tem uma capacidade de degradar a gordura dentro dela para liberar calor. Não só sob a forma de calor livre, como a forma de ATP. Ela tem essa capacidade. Isso faz com que os recém-nascidos, e dos seres com vida extrauterina são os que mais têm gordura marrom, fazem eles terem uma característica peculiar a eles. E qual é a característica? Todas as pessoas, ou seres, não importa, que produzam calor, quanto maior a taxa energética, ou seja, maior quantidade de calor produzida, maior a taxa metabólica, ou seja, maior a atividade metabólica. Ao contrário, aqueles que produzem pouco calor têm uma taxa energética baixa, porque tem uma taxa metabólica, ou seja, a taxa do metabolismo baixo. Não importa, qualquer situação que aumente a taxa metabólica, aumenta a taxa energética, logo aumenta a produção de calor. O contrário também é verdadeiro. Qualquer atividade que diminua o metabolismo, ou seja, diminua a taxa metabólica, diminui a produção de calor, porque diminui a taxa energética. Seja isso uma situação fisiológica, fisiopatológica ou induzida por medicamento, é sempre assim. O recém-nascido é o único que tem uma atividade metabólica, pelo menos até onde eu me lembre, é o único que tem uma atividade metabólica, ou seja, uma taxa metabólica baixa, porque ele usava muito o corpo da mãe, então nas primeiras semanas de vida a atividade metabólica dele é baixa. Mas tem uma taxa energética alta. Bem, como é que ele pode ter um metabolismo mais baixo do que outros, fisiologicamente falando, e ter uma taxa energética alta se geralmente não é assim que acontecem as coisas? Realmente quem tem uma taxa metabólica baixa tem uma produção energética baixa. E por que ele tem alta? Justamente porque na vida extrauterina ele é o ser que tem mais gordura marrom, e a gordura marrom, além de armazenar lipídios como uma fonte energética, ela produz calor. Conta a riqueza de mitocôndrias, produz calor livre, calor sob a forma de ATP, ela é uma grande produtora de calor. Tá? Então, por isso que ele consegue, com uma atividade metabólica menor, ter uma taxa energética maior. Já a gordura amarela, ou como a maioria dos autores chamam de branca, ela também surge na vida uterina. Seus maiores depósitos são no último trimestre, por isso que os prematuros, principalmente no tecido celular subcutâneo, do último trimestre de gestação, por isso que os prematuros têm uma menor quantidade de panícula adiposo debaixo no tecido celular subcutâneo. Quanto mais prematuro for o indivíduo, menor a quantidade de gordura que ele tem. E ela permanece por toda a vida. Ela não quebra energia, ela não tem capacidade de quebrar energia, ela tem capacidade de armazenar os triglicerídeos e quebrar os triglicerídeos, mas jogá-los na corrente sanguínea, e aí os órgãos, diversos órgãos, como fígado, músculo e outros, pode transformá-los em energia, também em calor livre e ATP, mas ela não tem essa capacidade. Então ela tem uma rarefação de mitocôndrias. Enquanto o outro tem demais, tem muita, uma concentração muito grande, essa tem uma concentração muito pequena. E o que é a gordura bege? A gordura bege é uma gordura que está no pescoço, na clavícula, ao redor dos rins, e nada mais é que a gordura branca, ou como você queira chamar de marrom,
que pode eventualmente se transformar numa gordura com aspecto semelhante à da marrom, ou seja, aumentar de maneira considerável a mitocôndria e passar a queimar gordura ali mesmo. Isso acontece quando a gente faz exercícios físicos. O exercício físico libera substâncias químicas que vão atuar na gordura amarela dessas regiões, transformando ela em bege, né? Ela não consegue se escurecer tanto quanto a marrom, porque ela não tem uma quantidade tão grande assim quanto a da marrom, mas ela tem muito maior do que a amarela e passa a ter a capacidade de produzir calor ali, né? Quando atuada por determinados hormônios. Lembrando que exercício físico não é atividade física. Atividade física é qualquer movimento que você faça, qualquer atividade que você produza calor por ação de contratura muscular. Então você caminhar de maneira displicente, né? Por exemplo, passeando no shopping, você lavar um carro, você arrumar a casa, subir escadas, aí você está fazendo uma atividade física. A atividade física geralmente não consegue, geralmente, liberar substâncias de uma quantidade suficientemente grande para transformar a amarela em bege. Já os exercícios físicos, que são movimentos musculares, que também perde caloria, que também produz calor, mas são movimentos organizados, planejados, sequenciais, né? Por um profissional da educação física que pode visar um aumento ainda maior da produção de perda de calor para emagrecimento, mas ele visa também equilíbrio, visa manutenção e ampliação, em alguns casos, da massa muscular, né? Então eles têm outras finalidades além da finalidade de simplesmente perder energia, né? Mas para que isso aconteça de maneira contente, manter um indivíduo equilibrado, aumentar a massa muscular dele ou fazer não perdê-la e com isso perdendo também caloria, isso é feito de maneira planejada, sequencial, dentro de uma lógica científica, né, pelo professor de educação física. E aí esse sim consegue produzir, né, a quantidade de substâncias químicas já liberadas pelo músculo que transforme na clavícula, na região da clavícula, na região do pescoço, na região ao redor do rim, a gordura amarela em bege, e aí produzindo calor. Também o consumo de determinadas substâncias, como polifenóis, resveratrol, quercetina, curcuminoides, EPA, DHA, podem ter um aporte adequado de micronutrientes, não ter perda, não é ter excesso de micronutrientes, a corrigir micronutrientes que estão abaixo dos valores adequados ou dentro dos valores adequados, mas lá nos níveis mais baixos, você fazer uma correção disso, pode também ser útil na transformação dessa gordura marrom, da gordura amarela ou branca, como vocês queiram, em bege. Bem, para fechar essa primeira parte aqui do tecido adiposo, essa segunda parte, né? Que a primeira parte a gente fez uma introdução, agora na segunda parte, esse tipo de classificação, falar também que a gordura marrom, ela pode ser incentivada, mesmo quando ela está em declínio, aí agora é a marrom propriamente dita. Ela pode aumentar e ativar a quebra dela para a produção de energia em diversos estímulos, mas o estímulo mais eficiente é o frio. A temperatura ambiente fria favorece um aumento da quebra da gordura marrom e produção de energia na própria gordura. E, em grau menor, até um aumento dela. Apesar dela quebrar, dá a impressão que ela vai subir de vez, mas não, até um aumento dela. Mas, fundamentalmente, é o principal. Alguns hormônios também podem estimular ela a produzir energia, mas o maior estímulo, até para que esses hormônios atuem nela,
é a temperatura mais baixa no ambiente, temperatura ambiental. Bem, mas uma outra forma de classificar as gorduras seria... um detalhe. A gordura marrom também tem um nome de gordura multilocular, devido a ter o tecido, um monte de... Ela tem dentro das células, dos adipócitos, a gente tem um monte de gotinhas de gordura inúmeras, e aí são chamadas de multilocular. Enquanto que a gordura branca, ou como vocês queiram, gordura amarela, ela tem uma gota ou outra de gordura, uma gota gigantesca, mas uma gota só dentro do adipócito. Por isso que ela é unilocular, geralmente é uma ou duas, né? Não mais do que isso, e a outra não, tem um monte de gotinhas, chamada multilocular, por isso que elas também são conhecidas com esse nome. Bem, agora indo para a terceira parte da nossa videoaula, nós vamos ver uma outra classificação, que é a classificação de gordura. Essa gordura amarela, ela também pode ser chamada, ou branca, ela também pode ser distribuída e pode ter uma outra classificação. Gordura visceral, gordura subcutânea ou periférica e gordura da medula óssea amarela. Então vamos ver aí quais, na sequência, quais são as características de cada uma e por que tem esses nomes. Fechando assim, com essa última etapa, a nossa videoaula sobre tecido conjuntivo adiposo, que é um dos tecidos fundamentais, o tecido conjuntivo. Bem, nessa terceira e última parte aqui do tecido adiposo, nós vamos falar da diferença de gordura visceral para gordura subcutânea e dizer, explanar aí para vocês o que seria a medula óssea amarela. Então vamos lá. A gordura subcutânea, ela está presente, como o próprio nome diz, ela está presente no tecido celular subcutâneo, ou seja, bem abaixo da pele. Nas mulheres, o estrogênio e a progesterona, ela faz com que as mulheres tenham uma quantidade maior de gordura no subcutâneo, principalmente na mama, no glúteo e entre as coxas, o que dá um formato, quando a mulher engorda muito, dá um formato de pera. A mulher que não é gorda, eutrófica, já tem um formato de pera, só que esse formato se intensifica ainda mais se a mulher tem um aumento da massa de gordura. Uma outra característica também que temos na mulher é que as fibras colágenas que sustentam esse tecido de gordura é uma fibra colágena cujas tramas não é bem urdida, ela produz certos espaços quando comparado com as tramas do homem. Isso porque essas fibras também são estimuladas pelos hormônios estrogênio e progesterona, os progestagenos e estrógenos, porém a ação anabólica dele é menor do que os dos hormônios masculinos, estimula a formação, eles sustentam, mas ela não faz uma trança bem urdida. E aí, quando a mulher engorda, seja por que motivo for, a gordura, o tecido de gordura pode acabar invadindo, empurrando essa trama de fibras colágenas que deveriam sustentar, e aí ele acaba passando por entre as tramas. E aí, se ele continuar engordando, aumentando de tamanho, pode haver uma necrose no local, não da pele, uma necrose do tecido adiposo, e aí forma naquele ponto, forma uma depressão, que é popularmente conhecida como celulite. Não confundir celulite com infecção por estáfilo e outros agentes do tecido celular subcutâneo, uma infecção bacteriana, não é essa celulite. A celulite que a população leiga de uma maneira chama. Por isso
que dificilmente temos celulite em homens, porque a trama é bem urdida, então mesmo que engorde, ele empurra a trama, mas não consegue passar entre as fibras, porque o hormônio masculino ele tem um poder anabólico maior sobre essas tramas, e também a distribuição de gordura no celular subcutâneo, notadamente na mama e no glúteo, é inferior do que é produzido pelos estrógenos e progestagênios. Então, mesmo que ele engorde ali, ele vai engordar menos no subcutâneo do que a mulher, e ainda tem essa resistência maior, então dificilmente encontraremos celulite em homens. Bem, agora, por outro lado, existe uma outra gordura chamada gordura visceral, que está em volta das vísceras, não só torácicas quanto abdominais, e essa gordura visceral, ela tem um estímulo, existe em homens e mulheres, mas tem um estímulo maior no homem do que na mulher. No homem, ele tem muito mais gordura visceral do que a mulher, se tiver o mesmo peso que a mulher, né? Então tem uma tendência a uma obesidade mais central. Então o homem, enquanto a mulher tem um formato de maçã, de pera, né? Porque a gordura é mais no glúteo, entre as pernas, entre as coxas principalmente, então um formato de pera. O homem ele tem um formato de maçã, principalmente à medida que vai engordando, e tem maior chance de aumentar a circunferência abdominal, tá? Aumentar o abdômen. Agora, a gordura visceral, ela tem como finalidade ali ser um reservatório de substância de triglicerídeos para queima. Ele não produz energia, mas ele libera ácido graxo, né? E glicerol, que vai se transformar em açúcar, ou glicerol quando necessário, o ácido graxo a ser queimados em órgãos como o fígado, músculo e outros. Então ele tem essa finalidade, enquanto que o tecido celular subcutâneo tem uma finalidade, também pode liberar glicerol, né? Quebrar o triglicerídeo em glicerol e ácido graxo, o ácido graxo fornecer energia, o glicerol se transformar em açúcar, também é possível isso, também tem essa função. Mas ele tem uma outra função, que é específica dele, que é de isolante térmico, né? De proteger, manter a temperatura corporal. Por isso que as pessoas mais obesas, com o tecido celular subcutâneo mais intenso, são mais resistentes ao frio, não esfriam menos, não é que possa sair sem roupa nenhuma num frio intenso, mas tem uma resistência maior ao frio e menor ao calor, quando comparado com uma pessoa distrófica emagrecida, né? E isso não é uma função da gordura visceral. Por outro lado, a gordura visceral tem uma função de proteger mecanicamente as vísceras de choques mecânicos, né? Então, por isso que ela está lá entre vísceras. A gordura visceral, ela é mais fácil de ser quebrada, então é mais fácil de ser perdida do que a gordura subcutânea. Então, razão quando a mulher se faz o mesmo tipo de atividades físicas, exercícios físicos, o mesmo consumo energético, tem as mesmas características genéticas e de idade de um homem, ela tende a emagrecer com mais dificuldade, já que nela geralmente predomina a gordura subcutânea, enquanto que do homem emagrece com mais facilidade, se ele fizer o dever de casa, corretamente, porque a gordura visceral, que é onde predomina mais do que a subcutânea, ela se quebra com facilidade. Mas às vezes o indivíduo tem um emagrecimento, tem uma redução da gordura visceral, mas o abdômen, a circunferência abdominal não diminui tanto, porque às vezes, mesmo sendo homem, ele pode ter uma gordura subcutânea na região do abdômen muito intensa, e essa gordura tem uma dificuldade de ser reduzida, porque essa gordura não é uma gordura visceral. Como é que a gente pode ter grosseiramente uma ideia disso? Grosseiramente a gente pode ter uma ideia deitando em decúbito dorsal. Se a gente deita em decúbito dorsal, a barriga esparrama e diminui o volume, você via uma protuberância, essa protuberância reduz ou até abole,
Isso é sinal que você tem uma riqueza de gordura abdominal, mas subcutânea e não visceral. Isso tem lados positivos e lados negativos, eu já vou falar daqui a pouco. Já se você, mesmo em decúbito dorsal, deitado de costas, com o abdômen para cima, e não de bruços, o abdômen continua protuso, ou reduzir um pouquinho, mas continua protuso, significa que ali é gordura visceral. Também. Né? E para a gente ver se é melhor, se tiver que ter barriga protusa, se é visceral é melhor, se for as custas de subcutânea é melhor, a gente vai ter que entender uma outra diferença entre a gordura abdominal visceral e a gordura subcutânea. A gordura subcutânea, ela tende a produzir substâncias chamadas adipocinas, que tem duas principais. A leptina, que também é produzida em menor quantidade no pâncreas, no estômago, na placenta, mas que é bem produzida no tecido celular subcutâneo, pela gordura subcutânea, e a adiponectina. Eles têm uma ação de melhorar a resposta da insulina, então você com menos insulina, você consegue manter uma boa glicemia, a retirar acúmulo de gordura no fígado, a de estimular a saciedade e com isso reduzindo o peso. Quem faz a liberação da adiponectina e também da leptina é o próprio exercício físico. Quanto mais exercício físico fizermos, mais a gente libera. E no caso da leptina, também se aumenta o tecido de gordura subcutânea, mais leptina você vai ter. Numa tentativa de fazer um feedback negativo. Você aumenta o tecido de gordura, mais você libera subcutânea, mais leptina você libera, e a leptina, entre outros lugares, vai agir nos centros da saciedade, estimulando a saciedade, e aí você dá uma limitação metabólica, né? E depois na nutrição vamos ver que a regulação da ingesta de alimentos não é só pelo lado metabólico, mas pelo lado metabólico vai dar uma freada. O problema é que se, por problemas emocionais ou de outra natureza, o indivíduo defeca e deambula para essa situação e continua comendo e engorda em demasia, há uma produção excessiva de leptina e aí você começa a ter uma resistência da ação da leptina. E aí, se você já ainda dava uma freada porque você tinha leptina alta, vai chegar um momento que ela vai ficar altíssima, mas não vai dar mais freada nenhuma, não vai mais resolver nada, porque os receptores que ela tem que agir não vão mais ser responsivos a ela. E aí é fogo no palheiro. Aí não tem ninguém que segure mais essa obesidade. Existem algumas crianças que têm um defeito genético dos receptores, ou seja, elas não têm receptores de leptina, elas produzem leptina, mas não têm os receptores. Então, é como se fosse uma resistência desde o nascimento. E aí elas geralmente são aqueles bebês que por volta de um ano estão bem obesos, com colesterol e lipídios, né? Porque essa leptina também protege altíssimos, aquela obesidade que não é nem por conta de comer demais, somente, né? Porque a pessoa tem motivações para comer demais, emocionais ou de outra natureza. É porque ela tem um dos elementos importantes metabólicos para dar uma freada aí na ingesta de alimentos, ela não vai ter. Já a adiponectina parece que não tem esse tipo de situação, tá? Ela continua sendo produzida, o maior estímulo dela é o exercício físico, através de substâncias que são liberadas do músculo que vão atuar lá no tecido adiposo celular subcutâneo, e mesmo com haja uma redução ou um aumento, ela não vai deixar, porque assim, à medida que você vai tendo menos gordura no subcutâneo, você também vai tendo menos leptina, e parece que ela não tem essa variação. Tem que ter a gordura, tem que ter o exercício físico, mas não tem essa ligação. Agora, a gordura visceral, ela quando muito aumentada, ela começa a produzir um monte de citocinas inflamatórias, resistinas, que vão brigar contra a ação da insulina, vão prejudicar, vão ser tóxicas
ao pâncreas, da parte produtora de insulina. Então pode favorecer a intolerância à glicose, o diabetes tipo 2, ou piorar se a pessoa já tem o diabetes tipo 2. Ela começa a produzir também angiotensina sem precisar do rim, que a gente vai ver quando estudar rim e regulação da pressão arterial, que o rim libera a renina e a renina que vai transformar a angiotensinogênica em um peptídeo de angiotensina. E isso só acontece em situações que necessitam realmente a pressão. Quando você tem muita gordura intravisceral, a gente começa a ter muita angiotensina e isso gera hipertensão, tá? Porque você começa a ter um hormônio que aumenta a retenção de água e de sal sem necessidade, sem você estar precisando e aí você vai gerar uma hipertensão. E também aumenta o número de enzimas no tecido adiposo visceral, tem enzimas, aromatases, que transforma parte do hormônio masculino em feminino. Então, isso pode começar a gerar uma ginecomastia, né? Ou seja, a presença de mama feminina no homem. E essa ginecomastia não só porque aumenta o tecido celular subcutâneo ali pelo excesso de hormônio feminino, esse homem vai ter, como também começa a desenvolver glândula mamária, não é só gordura ali na mama não, começa a desenvolver glândula mamária e isso começa a competir com a testosterona e pode começar a gerar uma queda da libido. A isso tudo, quando você tem isso, ou parte disso, aumento dos lipídios, aumento da pressão, resistência insulínica, né, que pode levar ao diabetes e até essa ginecomastia, não precisa ter o quadro todo, né, porque o quadro não acontece tudo de uma vez, ele vai evoluindo, mas tem parte desses quadros causado pela gordura visceral, aí isso é chamado de síndrome X ou síndrome plurimetabólica, que são nomes mais antigos, e atualmente síndrome metabólica. Então, ter uma barriga protusa por gordura celular subcutânea, que é aquela que você deita e esparrama, não é bacana esteticamente. Se você tem esse tipo de preocupação estética, beleza. Porque inclusive ela vai demorar mais a desaparecer, você vai ter que ter um esforço maior. Porém, ter uma gordura, uma barriga protusa, estratopígia, né, um abdômen estratopígeo, por conta de gordura visceral, você consegue, se você for bem aplicado, perder isso com uma velocidade maior do que se fosse no caso anterior. Porém, ela é muito mais deletéria, né, por conta desses produtos endógenos que ela produz, do que a gordura subcutânea. Existem até alguns medicamentos, como a metformina, que transforma a gordura visceral em subcutânea, né? E aí ela não engorda o indivíduo, ela vai transformando em subcutânea, é um dos mecanismos dela, que aí diminui um elemento que favorece a resistência insulínica. É claro que esse nem é o principal mecanismo dela para tentar reverter ou minimizar os efeitos de um diabetes e um pré-diabetes, mas uma das coisas que ela faz aí. Bem, então vimos aí a gordura visceral, a diferença da visceral, o bem e o mal, para a gordura subcutânea. Ficamos por aqui com essa videoaula sobre tecido conjuntivo adiposo. Nós não terminamos aqui o tecido conjuntivo, nem tão pouco, né? A sequência de vídeos sobre tecidos fundamentais. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre o tecido conjuntivo ósseo e articulações, em seguida, voltando e resgatando algumas coisas aí do cartilaginoso, e a gente fecha essa parte não de tecidos fundamentais, mas fecha a parte de tecido conjuntivo. Um abraço e até lá. Para terminar o tecido adiposo, temos que lembrar também que nos ossos longos, o centro deles, também tem tecido adiposo.
aí faz parte da medula óssea amarela. Ao nascimento, praticamente todos os ossos, sejam longos ou não, são preenchidos no seu centro por uma medula óssea vermelha, um tecido hematopoético que também é tecido conjuntivo. Com o passar dos anos, a medula óssea vermelha vai se infiltrando de tecido conjuntivo adiposo, do tipo amarelo. E vai se infiltrando e aí vai deixando de ser tecido conjuntivo da medula óssea vermelha para medula óssea amarela. E por volta dos 18 anos de idade, nós só temos medula óssea vermelha nos ossos chatos e no terço superior do fêmur do úmero, depois continua reduzindo de espaço, mas numa velocidade muito pequena. Agora, não se engane, ao nascimento praticamente todos os ossos têm medula óssea vermelha e não tem amarela. Mas um bebê, ao nascer, só consegue produzir um pouco mais de sangue do que ele necessita diariamente. Logo, se ele desenvolver uma anemia para corrigi-la, demorará, será difícil. Porém, aos 18 anos, quando só os ossos chatos e o terço superior do fêmur do úmero é que tem medula óssea vermelha, porque o resto foi infiltrado por tecido adiposo, transformando-se em medula óssea amarela, sem capacidade de produzir sangue. Mesmo assim, a pessoa tem uma capacidade de produzir, se for necessário, um pouco mais de 5 vezes mais a necessidade diária. Então, uma vez instalada a anemia, afastada a causa, é muito mais fácil tratar, né? Uma vez afastada a causa, se recuperar, melhor dizendo, num indivíduo com mais de 18 anos do que um indivíduo com poucos dias de vida. A medula óssea amarela, então, está presente em todos os ossos chatos longos, na diáfase, ou seja, no meio da estrutura óssea, e excetuando, né, o terço superior do fêmur do úmero, que mantém-se a medula óssea vermelha. E assim fecha o tecido adiposo, o tecido conjuntivo adiposo no corpo humano. Ficamos por aqui com essa videoaula sobre tecido conjuntivo adiposo. Nós não terminamos aqui o tecido conjuntivo, nem tão pouco, né? A sequência de vídeos sobre tecidos fundamentais. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre o tecido conjuntivo ósseo e articulações em seguida, voltando e resgatando algumas coisas aí do cartilaginoso, e a gente fecha essa parte não de tecidos fundamentais, mas fecha a parte de tecido conjuntivo. Um abraço e até lá!